Oi, galera! Vamos de tour pelas minhas 6 Bíblias. Sejam bem-vindos aqui a este canal. Gente, eu não aguento. Acho que todas as vezes que eu for gravar pro YouTube eu vou dar risada. Porque assim, eu gosto muito do YouTube. Já gravei muito quando eu era criança e adolescente. Aí gravei um pouquinho depois de adulta também. Parei, agora eu voltei com uma maquiagem meses atrás. Agora eu voltei com esse vídeo da Bíblia. Enfim, quero apresentar pra vocês aqui um tour bem detalhado. Tentei gravar esse vídeo pro Instagram, mas assim, gente, vídeo longo pro Instagram não funciona. Então assim, quero gravar este vídeo bem detalhado pra você ver o tour pelas minhas 6 Bíblias, tá? Porque agora eu comprei outra também e eu vou ir pela ordem, tá? Aí assim, gente, primeiramente, a minha primeira Bíblia mesmo foi a Bíblia NTLH, que eu vou tentar puxar uma foto aí da internet, que ela tinha uma capa de skatista e tal. Foi a primeira Bíblia, assim, de tradução nova, né, que eu vi, tá? Que eu acompanhei, assim, na época. Eu gostava muito dela porque eu conseguia entender, né? Eu era bem adolescente, eu sou cristã desde os 9 anos de idade, então era a única Bíblia, assim, que eu entendia perfeitamente. E aí depois, eu acho que com uns 16, 17 anos, eu tive uma Bíblia vermelha com espaço para anotação, que era literalmente um bloquinho de notas grudado no final. Tento achar essa Bíblia, eu acho que ela está em algum lugar aqui na minha casa, mas eu ainda não achei. Se eu achar, eu vou compartilhar lá no Insta. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei uma Bíblia NVT, que foi a época, assim, bem o auge mesmo da NVI e da NVT. Mas em um evento aqui do Encontro com Deus, eu conheci uma mocinha que ela não tinha Bíblia, e aí eu doei a minha Bíblia para ela, e aí eu fiquei sem. Eu comecei a pesquisar Bíblias de estudo, só que eu queria uma Bíblia de estudo que fosse bem completinha, né? E depois de muitos vídeos, eu cheguei à conclusão da Bíblia King James com o estudo Roman 1611. E aí eu ganhei ela do meu marido, né? Acho que não foi nenhuma data comemorativa, por isso que eu tô aqui pensando de aniversário, não sei o que lá. Não foi. Que é esta Bíblia King James aqui, gente, que é meu xodó, tá? Ela é uma Bíblia que é assim, não é uma Bíblia que eu considero ideal para você poder estudar, assim, da questão mais espiritual, sabe? Então, assim, como colocar em prática aquela palavra no dia a dia, ruminar mesmo aquela palavra para fazer diferença no seu dia, eu acho que ela não seja ideal. Ela tem muitos detalhes arqueológicos, fotos, muito mapa no meio da leitura, tem estudos no meio da leitura, sabe? Então, assim, são mensagens mais voltadas mesmo para esse entendimento mais arqueológico. Então, ele tem palavras ali, ele traduz palavras do hebraico, do aramaico, do grego. Os comentários também falam muito sobre o que estava acontecendo naquele contexto da época, para você ter noção ali em cada introdução de livro, ele conta sobre o contexto da época, a sua importância na Bíblia, e tem até também uma linha do tempo para você poder acompanhar o que estava acontecendo no resto do mundo naquele período também. Então, assim, é uma Bíblia muito rica mesmo em ensinamentos mesmo arqueológicos e história, enfim, né? Então, assim, é uma Bíblia que eu gosto bastante. Não é um tipo de Bíblia para você criar sermão e fazer devocional, mas é uma Bíblia muito interessante que eu aprendi e aprendo muito com ela também. E aí, depois que eu ganhei esta Bíblia, nós tivemos aqui em Paraty um treinamento ali da Sociedade Bíblica do Brasil, e a gente ganhou, todos nós que fizemos esse treinamento, nós ganhamos uma Bíblia do expositor do Jimmy Swaggart, tá? O Jimmy é um cara aí que há muitos anos atrás ele explodiu, assim, principalmente, né, na América do Norte, enfim, explodiu em alguns países. E ele comentou, fez uma Bíblia comentada, assim como a Joyce Meyer, que a gente conhece bastante, né? E aí ele fez essa Bíblia comentada. Foi a primeira Bíblia que eu vi comentada em que o comentário fica no meio dos versículos e não embaixo. Foi a primeira vez que eu vi, não sei se você já viu em outra Bíblia. E assim, gente, eu aprendi uma coisa com esse tipo de Bíblia, tá? Que tipo, o tipo que uma pessoa só comenta, tá? Assim como eu não li a Bíblia da Joyce Meyer, tá? Eu só acompanhei, assim, né? Vi um pouco de pessoas pessoas que eu conheço que tem, né? Enfim, eu até dei uma Bíblia dessa também para uma prima, mas não é uma Bíblia que eu tenho em casa. Mas esses tipos de Bíblia onde é uma pessoa só que comentou, você precisa ter um pouco de cuidado. E lendo esta Bíblia aqui, eu percebi isso, sabe? É uma Bíblia que alguns comentários do Jimmy eu não tinha concordado muito.
o resto da Bíblia é, assim, fundamental e é uma Bíblia muito interessante, muito rica, porque tudo que a palavra fala, o Jimmy comenta apontando para o sacrifício da cruz. Então você vê Jesus Cristo em todos os versículos, mas algumas coisinhas eram teorias, eram coisas que o Jimmy colocou ali, né, como uma verdade ou como uma opinião dele, que se você não tiver entendimento, você vai pegar isso para você também, sem ter ali o conhecimento de que aquilo é uma teoria, no caso, por exemplo, né? Então, assim, esses tipos de Bíblia, onde é uma pessoa só que comentou, você precisa ter ali um refinamento, precisa ali dar uma pesquisada um pouquinho mais antes de você pegar aquilo como verdade e sair falando, tá? Porque você leu numa Bíblia. Então, assim, não se esqueça que os comentários da Bíblia não faz parte do cânon, não faz parte daquilo que o Espírito Santo colocou para a palavra de Deus, tá? Ela é comentários de estudiosos. Enfim, homens de Deus, sim, mas estudiosos, né? Teólogos, arqueólogos e tudo mais, que eles comentam ali os comentários para poder te trazer mais sabedoria, para te trazer mais conhecimento, né? Mas não é algo que seja bíblico, tá? Então não é algo que de fato, eu li na Bíblia, mas se foi um comentário, então não é bíblico, é um comentário de um estudioso, de um pastor, de um profissional que comentou ali para te trazer mais conhecimento. Então preste um pouquinho de atenção nisso também. No meio desse treinamento também, a minha amiga Tami me falou que ela tinha 2 Bíblias iguais em casa. Ela me deu uma que é a Bíblia de estudo pentecostal, minha filha. Gente, essa daqui muitos brasileiros têm. Inclusive a Bíblia que o meu pastor indica muito a gente comprar, tá? E eu entendi muito e eu concordo plenamente, tá? Essa sim é uma Bíblia de montar sermão, sabe? De montar sermão, de montar pregação. É uma Bíblia de fazer devocional, de você se rasgar mesmo de ler, porque tem muita coisa, ele traz mais para essa parte espiritual, sabe? Então, assim, ele fala mesmo sobre rasgar o coração, sobre arrependimento. Então, assim, parece que você tá lendo uma pregação, assim, para você. Não é uma Bíblia com conhecimento arqueológico e histórico e cultural, por mais que ele tenha, assim, detalhes, mas não é tanto quanto a King James, por exemplo. Ela já, sim, fala mesmo sobre colocar a palavra de Deus em prática. Então, tem estudos ao longo da Bíblia, assim, muito legal. Então, estudo sobre o Espírito Santo, estudo sobre vinho, estudo sobre o fim dos tempos, estudo sobre a criação, estudo sobre os dons, estudo sobre... Então, tem muitos estudos, assim, muito legal. Inclusive, no último encontro com Deus, eu decidi levar ela. Falei, cara, eu vou levar ela. Chegando lá, gente, eu recebi uma palestra de última hora e essa Bíblia, assim, me salvou, porque eu peguei, tinha um estudo exatamente sobre o que era a minha palestra, então eu estudei o estudo da Bíblia, né, comparei os versículos, montei ali o meu sermão e ela me salvou, assim, né, então uma ótima Bíblia e eu te indico muito a ter. E aí, gente, eu gostei tanto da versão da King James 1611 e eu ganhei de aniversário no ano retrasado, da Cacau, uma Bíblia Slim da King James 1611. Então, assim, ela é super fininha, cabe na bolsa, cabe em tudo, inclusive ela é minha medição para comprar bolsa. Eu compro bolsa e cabe ela. Só que a letra dela é pequenininha, então se você tem dificuldade com letras pequenas, talvez você não se adapte muito bem, mas eu amo, pra mim tá na medida, então assim, muito legal, tá? E essa daqui, gente, foi a minha espada por muitos anos, eu só andava com ela, eu fiquei de 2023 até dezembro do ano passado só usando ela, tá? Mais de um ano, assim, só usando ela mesmo, tudo culto. Ela tá toda anotada, muita coisa, muita pregação saiu daqui. Eu comecei a anotar no cantinho da Bíblia, enfim, sempre anotei no caderno e comecei a anotar no cantinho da Bíblia e ela começou a me servir muito pra isso. Então, assim, às vezes numa mensagem, numa pregação, numa alguma coisa ou algo que eu precisava em cima da hora, tinha as minhas anotações no cantinho que me ajudava bastante. Então, por isso, as anotações me ajudam tanto a gravar os versículos e a memorizar no meu coração e a falar para outras pessoas, eu comecei a ter o desejo de ter uma Bíblia com espaço para anotação. E aí, quando chegou no ano passado, que a gente teve um amigo oculto, e aí eu pedi uma Bíblia com espaço para anotação. Só que assim, gente, foi até engraçado, porque olha só, a gente lá do amigo
pego o culto do grupo, todo mundo começou a mandar o print ou o link daquilo que queriam. Então eu mandei da minha Bíblia também. E ganhei, gente, muito fofinha. Ganhei a Bíblia The Purpose Book da marca, da papelaria, né? Da marca Purpose. Então, a Bíblia Sagrada, essa daqui, a versão Almeida século 21, com espaço para anotação, tá? Então, assim, gosto muito, gostei bastante, né, de toda a Bíblia. Ela tem bastante coisinhas, assim, que te ajudam mesmo no dia a dia, ali no seu devocional. Eu confesso que eu não gostei muito da versão Almeida século 21. Não gostei muito, não. Tem algumas palavras que eu preferiria na ARC, né, ou na Almeida Revista Fiel, né, na Almeida Corrigida Fiel, e principalmente na King James. Então, assim, quando eu fui passar, eu passei todas as anotações que eu tinha aqui, eu passei pra cá. E aí, quando eu tava passando, eu via que, cara, tinha muita palavra que eu preferia nessa versão do que aqui, sabe? E aí eu acabava anotando aqui no espaço para anotação, eu anotava né, a outra versão, como é que falava aquele versículo que eu preferiria. Mas assim, eu gosto muito, eu ando muito com ela, porque como eu falei, as anotações me ajudam muito, né? Às vezes a ministrar uma palavra, um lembrete, e de fato para gravar a palavra no meu coração. Eu comecei a memorizar mais versículos depois que eu passei a fazer anotações na minha Bíblia, tá? Então assim, é uma Bíblia que eu recomendo bastante, tá? Essa daqui, ela tem outras capas também, tem capa mole, acho que tem 2 capas moles e 2 versões de capa dura, tá? Então eu peguei essa daqui, que inclusive ela já tá toda suja já, principalmente de pelo de cachorro. E aí, gente, agora vamos para minha última Bíblia, tá? E assim, quem me acompanha lá na rede social sabe que eu gosto de estudar inglês, assim, não sou fluente, tá? Por mais que já atendi alguns gringos na loja que eu trabalhava, enfim, consumo bastante coisa de inglês, vejo filme, ouço muita música em inglês, mas eu ainda não sou fluente porque eu faço tudo isso sozinha e eu não faço com o empenho que eu deveria fazer. Enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas mesmo assim, eu ainda resolvi estudar espanhol também, da mesma forma, sozinha, com as minhas coisas, meus conteúdos. E aí, eu já tinha visto uma Bíblia português e inglês, né? Uma Bíblia bilíngue. Eu já tinha visto, inclusive, quando fui na igreja da cidade, eu tinha visto lá. Eu achei caríssima a Bíblia e acabei não comprando, né? Enfim. Mas era um desejo que eu tinha de ter uma Bíblia bilíngue. E aí, agora, aprendendo espanhol, falei, cara, eu vou comprar uma Bíblia só em espanhol, porque eu acho que bilíngue deve ser caro também, né? Então, eu vou comprar só uma Bíblia em espanhol. Fui pesquisar, gente, uma Bíblia em espanhol e achei ouro, tá? Eu só achei uma Bíblia em espanhol no Mercado Livre, vindo dos Estados Unidos, caríssimo, ainda com sujeito a tarifa, né? No AliExpress eu não achei nenhuma. Na Shopee, pro site que eu não tinha dado nada, gente, me entregou ouro. Eu achei uma Bíblia trilingue. Baratíssima, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui o link, né, da Bíblia. E, gente, com os 3 idiomas, com os 2 idiomas que eu estudo, mais o meu idioma nativo, né? Então, assim, eu estou muito feliz! Ela chegou semana passada. Eu comprei, acho que na sexta-feira passada, ela chegou eu comprei na quinta, ela chegou na segunda, tá? Que o meu marido me deu. Assim, gente, estou muito feliz com essa daqui. Essa daqui, em português, ela é... Cadê? Deixa eu ler. Ela é Nova Almeida Atualizada, tá? Que é a NAA. Que eu gosto também, tô gostando. A versão em inglês é a English Standard Version, tá? Que é uma Bíblia ali, como se fosse um comparativo com a NAA, tá? Então ela é como se fosse a versão NAA, só que em inglês. A em espanhol é a Reina Valéria Contemporânea, tá? Então, que também é um comparativo ali parecido, como se fosse uma NAA, só que em espanhol. Então, assim, eu achei bem interessante, de acordo com um comentário ali do vendedor da Shopee, ele falou que as 3 versões são como se fosse parecida com a NAA do português, e de fato tô achando mesmo, tá? Então, assim, gostei muito. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela é como se fosse uma Bíblia missionária também, né? Então, para quem faz muita missão fora, também é muito bom. Ou se você gosta de uma língua diferente como eu, gostei muito, gente. E aí, para me adaptar com ela, estou usando ela nos últimos cultos, né? Então, daqui a pouco eu tenho um culto, então
vou levar ela também, mas a minha Bíblia atualmente mesmo de uso, assim, diário de culto, é essa daqui. E olha só como a Bíblia trilingue é bem mais fina do que a minha com espaço para anotação. Ela é menor e mais fina. Quando eu falei que queria uma Bíblia trilingue, acharam que ela ia ser enorme por ser 3 idiomas, mas ela é menor do que a minha Bíblia com espaço para anotação. E a minha Bíblia King James Slim, que eu usava muito, tá? Ela tá agora com o meu marido, que ele gosta muito dessa Bíblia Slim, então ele tá usando ela e eu estou atualmente usando essa daqui, mas essa daqui é onde tem as minhas anotações. Me chamaram para um ofertório em cima da hora? Tenho. Me chamaram para dar uma palavra em cima da hora? Tenho. Tá tudo aqui no meu espaço para anotação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui nos comentários a sua Bíblia, qual a versão que você mais gosta, ou qual a versão que você não gostou, qual a Bíblia que você usa, qual a Bíblia que você quer comprar, se você se interessou por algumas dessas daqui, tá? E, obviamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, tá? Quem sabe eu não trago mais vídeos aqui pro YouTube. Se você tem também alguma ideia de vídeo, você comenta aqui embaixo também, tá bom? Um beijo e fica na paz do Senhor.